Olá a todos e todas. Nós vamos dar início ao nosso curso, então, de Introdução ao Estudo da História. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar que este curso está distribuído em módulos e que cada módulo se divide em 4 momentos. O momento das orientações iniciais, o momento das leituras, o momento do aprofundamento e o momento final, que é da discussão, ou seja, da nossa interação conjunta. Hoje, e neste vídeo, eu estou preparando o primeiro momento do primeiro módulo, ou seja, eu quero fornecer a vocês algumas orientações iniciais que apresentam o tema do módulo e que vão servir de fios condutores para as leituras individuais dos textos previstos, que obviamente cada um vai cuidar de fazer por conta própria, certo? Bom, o módulo 1 tem por tema metas, vantagens e desvantagens. É esse o título que consta do programa, metas, vantagens e desvantagens. Metas, vantagens e desvantagens do quê? Em primeiro lugar, da história, do conhecimento histórico, mas também com uma grande ressonância sobre as ciências humanas no geral. Eu falei para vocês que nesse primeiro momento do curso nós vamos lidar com questões que têm um grau de generalidade tal que elas se aplicam quase indistintamente à história e a várias das outras áreas que cabem dentro do grande campo das humanidades, certo? Então, quando nós falarmos de vantagens e metas e finalidades e objetivos, essa discussão vai valer em larga medida também para bem além do campo do conhecimento histórico. Como é que nós vamos acessar essa discussão delicada? Eu penso que nós podemos, pelo menos, organizar nossa cabeça inicialmente se nós introjetarmos que existem basicamente 2 tipos de finalidade para toda a forma de ação humana em que nós possamos pensar. Toda ação humana ou é dirigida para a consecução, obtenção de um determinado fim, um determinado objetivo, ou então ela é feita, executada e pensada como um fim em si mesmo, certo? Eu acho que essa tipologia se aplica quase universalmente. Ou as pessoas fazem o que fazem porque querem chegar a um determinado objetivo por meio da ação, né? Ou fazem o que fazem como um fim em si mesmo. Pense, por exemplo, no seguinte exemplo. Jardinagem, né? Eu posso ser um admirador da prática da jardinagem e posso fazer isso porque revolver a terra é algo que me dá um gosto imenso, né? E esse prazer que eu sinto em revolver a terra é um prazer intrínseco à própria atividade. Ele não depende de outro fator sequer. Ele tem um valor em si próprio, né? Mas eu posso também praticar a jardinagem como um meio para obter, por exemplo, a minha alimentação, né? Então eu posso ter no meu jardim uma pequena horta e lá planto tomates com a finalidade de obter tomates para a minha alimentação, certo? Então, a mesma prática da jardinagem pode ser levada a cabo tanto como um fim em si mesmo, ou seja, o simples gosto de mexer na terra, muita gente que tem essa experiência e esse gosto, ou então como um meio para a obtenção de um outro fim, né? A alimentação, o cultivo de alimentos para posterior ingestão, né? Essa estrutura, como eu falei, tem uma aplicação universal, ela vale também em uma multiplicidade enorme de outros contextos, né? E ela vale também para a questão dos fins que estão envolvidos na prática das ciências de maneira geral e das humanidades de maneira um pouco mais específica. Quando nós queremos dar uma resposta à questão para que pesquisar, escrever, para que estudar, né,
a história e os assuntos ligados ao campo de conhecimento mais abrangente das humanidades, quando nós lidamos então com essas questões, a estrutura da resposta é condicionada basicamente por essas duas opções. Então, ou eu estudo as humanidades e a história como um fim em si mesmo, porque eu simplesmente acho isso muito bom, ou eu estudo as humanidades e a história como um meio para a obtenção de um outro fim, certo? Então, basicamente essa é como eu falei, a estrutura das respostas possíveis, né? E nós podemos então pensar na questão do sentido das ciências humanas e da história exatamente a partir desse conjunto de possibilidades, né? Qual é então o sentido das ciências humanas e dos estudos históricos? Essa é uma pergunta muito difícil. Talvez uma das perguntas mais difíceis que nós podíamos lançar no contexto de um curso universitário como o nosso. E mesmo assim, nós vamos começar por ela, por uma opção que eu não sei se é a mais justificada do ponto de vista didático, em que eu venho insistindo já ao longo dos anos em que ministro esse curso de Introdução à História. A pergunta é difícil, a resposta é complicada, mas nós podemos partir pelo menos de uma espécie de consenso mínimo. As humanidades têm um valor que vai bem além dos ganhos técnicos, das conquistas práticas pelas quais as outras ciências são famosas, né? As humanidades têm uma importância que não se reduz, fica muito longe de se reduzir aos ganhos técnicos, que são muito visíveis em outras áreas do saber científico, né? Isso quer dizer que dos estudos históricos e humanísticos não surgem aviões, não surgem técnicas de produção de máquinas, né? Não surgem vacinas, não surgem robôs, não surgem inteligência artificial que é aplicável em múltiplos campos do mundo econômico. Não surge nada parecido com isso do estudo das humanidades. E mesmo assim, existe um relativo consenso de que as humanidades são sim valiosas. Como então elas podem ter valor se elas não produzem utilidade? Essa é uma questão decisiva, né? É uma questão, talvez a questão com a qual nós estamos tentando lidar nessa primeira unidade do curso. Eu falei, a questão é difícil, a resposta só pode ser complicada, mas como um consolo, ela pode partir de um consenso. Que consenso é esse? A imensa maioria dos autores que se dedicam a tentar responder a nossa questão, que é uma questão metacientífica ou filosófica, não aceita uma solução puramente autotélica, ou seja, não aceita a ideia de que nós praticamos as ciências humanas como um fim em si mesmo. Tá? Essa tende a ser rejeitada como uma resposta muito simples, né? Mas também a maioria dos autores que se dedicam à questão rejeitam a solução oposta, ou seja, a ideia de que o valor das ciências humanas teria que ser definido em torno do seu uso. O que é rejeitado aqui é uma solução que nós chamamos de utilitária, né? As ciências humanas têm de ter um valor reconhecido que vá para bem além dos seus possíveis usos, que, como eu já mencionei, não são usos tão evidentes ou tão, digamos, chamativos como aqueles que se pode depreender das aplicações do conhecimento produzido em outros domínios do saber científico. Então nós temos aqui uma situação de indeterminação entre duas alternativas, né? A alternativa autotélica, né? Aquela em que as humanidades seriam praticadas como uma espécie de arte pela arte, como um fim em si mesmo, e por outro lado a alternativa utilitarista, em que o valor desses domínios científicos seria medido pelo uso, aplicabilidade desses conhecimentos, né? Ambas as alternativas são
tidas por simplificadoras, e há um consenso de que elas não funcionam. Agora, há também, claro, um efeito colateral. O efeito colateral é que o nosso problema, excluídas essas alternativas que nos dariam uma resposta mais simples, se torna um problema muito complicado. Eu penso, no entanto, que há aqui uma intuição que é fundamentalmente correta, a intuição de complicar o problema, certo? De excluir as respostas mais simplificadas, ou que pelo menos resolveriam o problema de uma maneira mais simples. Então eu penso que essa resposta é baseada, a nossa resposta tem que se basear numa intuição que vai na direção da complexificação do problema, e essa é a intuição correta para lidar adequadamente com a questão. Então, nós não temos remédio senão aceitar uma alta dose de complexidade toda vez que nos deparamos com o tema do sentido, das metas, das vantagens e desvantagens das humanidades e dos estudos históricos. Isso serve como uma espécie de disclaimer para vocês, como uma justificativa do porquê da complexidade envolvida nas discussões que nós vamos fazer no módulo 1 do curso. Há vários anos eu comecei a tentar sistematizar a minha própria resposta para essa questão complicada, num texto que tem o título provisório de Pra que história afinal? Mas eu não cheguei a concluir esse texto, eu sempre coloquei outros projetos de pesquisa e investigação à frente. Esse foi um texto que foi surgindo lateralmente no âmbito das minhas reflexões e das minhas pesquisas, e eu nunca tive, digamos assim, a energia suficiente para levá-lo até o final. Eu penso que é um texto que demandaria uma enorme motivação e um estudo bastante abrangente de literatura complicada, e eu nunca tive a energia e o tempo para levá-lo até o final, ainda que seja uma questão que fique sempre na minha cabeça, e esse texto seja um texto que eu tenho ainda por objetivo vir a concluí-lo, talvez no médio prazo, né? Então, eu vou poupá-los da minha resposta a essa questão, a minha resposta pessoal, até porque eu penso que eu ainda não cheguei a uma formulação minimamente coerente e elaborada para ela, ainda que eu tenha dado alguns passos nessa direção. O que nós vamos fazer ao longo do módulo 1 vai ser pedir ajuda a vozes mais abalizadas, tá? E essas vozes são, claro, aquelas que estão listadas na nossa literatura obrigatória do curso, né? São as de Max Weber e Martha Nussbaum, os autores dos 2 primeiros textos previstos para leitura neste nosso curso. O que eu vou fazer da agora para diante, depois de ter apresentado a temática geral e a estrutura do problema que envolve o nosso tema, né? Eu quero então fornecer a vocês alguns guias mínimos para que vocês enfrentem a seguir a leitura desses textos. Eu basicamente quero dizer para vocês aqui aonde eu quero chegar com a leitura desses textos, e vou oferecer a vocês alguns pontos de referência que os ajudem a sair do lugar com mais eficácia, tá? À medida que vocês avançam na medida em que vocês avançam com a leitura dos textos. Pois bem, nós temos, como eu falei, Weber e Nussbaum, 2 autores bastante distintos, com formações distintas, que viveram em épocas distintas e que dão respostas, curiosamente, sobrepostas em vários níveis, tá? Ou seja, há muitas convergências entre esses 2 autores que, muito embora não tenham se lido mutuamente, a Martha Nussbaum certamente conhece Weber, mas não se reporta a esse texto do Weber no texto dela própria, mas curiosamente então há uma boa dose de sobreposição na argumentação dos 2 autores. Nós vamos tentar explorar essas sobreposições mais adiante. Bom, Weber, todo mundo já ouviu falar,
seja no ensino médio, seja já no início da trajetória de cada um na universidade. Weber é uma figura que nasceu na metade do século XIX, em 1864, faleceu em 1920, foi um jurista, economista, sociólogo, de certo modo também historiador sobretudo da cultura, né, na Alemanha, né, como disse, entre o final do século XIX e o começo do século XX. Weber escreveu esse nosso texto, que se intitula A Ciência como Vocação, num contexto bastante específico. O texto remonta a uma palestra que ele deu em 1917, a convite de uma associação de estudantes em Munique, na Alemanha. E essa palestra foi, em seguida, retrabalhada e, assim, num processo editorial complicado. Eu não sei em que medida o próprio Weber foi o responsável pelo texto final, né? Mas o texto final, então, foi produzido a partir da compilação com os manuscritos do Weber, com anotações de estudantes, né? E é bom lembrar, Weber morreu em 1820, menos de 3 anos após ter proferido essa palestra. É possível, portanto, que ele não tenha sido a principal voz, aquela que deu a palavra final, né, na edição do texto. Mas o que interessa nesse nosso texto, para além de vários detalhes que de fato vocês vão notar ao longo da leitura individual, é como esse texto se posiciona diante da questão principal que eu enunciei momentos atrás, né? Como é que nós podemos extrair dele uma resposta à questão: para que fazer ciências humanas? Para que fazer pesquisa em ciências humanas? Para que estudar as ciências humanas? E eu acho que o Weber tem uma resposta complicada, no sentido de ser difícil de entender, mas ao mesmo tempo muito boa, muito sóbria para essa questão. Eu vou tentar resumi-la da seguinte maneira. O argumento de Weber é basicamente o de que no mundo moderno há uma disjunção, uma falta de harmonia entre as diferentes esferas de valor que constituem a vida social. Seria ilusório tentar fazer com que esses valores voltassem a coincidir uns com os outros, tal como era o caso, por exemplo, na doutrina platônica ou no mainstream da teologia cristã, em que o verdadeiro, o justo, o bom, o belo, né, todos esses valores que apontam para a estética, para o domínio do conhecimento, para o domínio da moral, para o domínio da política, ou seja, fazer com que todos esses valores distintos de alguma forma se harmonizassem, chegassem à ideia de um metavalor único, né, que pudesse estabelecer uma correspondência entre eles, entre esses valores particulares. Para Weber, no mundo moderno, nada disso é mais possível. O mundo moderno é fundamentalmente caracterizado pela circunstância de que o belo pode ser mal, né? O bom não necessariamente tem que coincidir com o divino, e assim sucessivamente. Há, então, uma disjunção, uma desarmonia fundamental entre os valores que regem a vida dos indivíduos modernos e a nossa questão, a nossa resposta à questão sobre o sentido das ciências humanas tem que dar conta dessa circunstância, né? A grande consequência dessa desarmonia que está embutida na famosa tese de Weber do desencantamento, desmagificação do mundo, é que o conhecimento científico perde boa parte da sua autoridade, ainda que não perca toda essa autoridade. Da verdade científica não se pode, segundo Weber, extrair diretamente uma linha de ação política, ou uma norma moral unívoca, ou um juízo estético definitivo. Há, como eu falei, uma disjunção entre a verdade científica e o belo, ou entre a verdade científica e o bem moral, né? Você pode produzir um conhecimento que é verdadeiro, mas imoral, né? Essa é a grande tensão da modernidade para Weber, né?
é algo que funciona como um condicionante da resposta que nós procuramos. Então, se a ciência não pode nos dizer diretamente o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, de que vale a ciência? E vocês vão ver na leitura do texto do Weber que é essa a questão que ele persegue de uma maneira dramática, né, ao longo de todos os parágrafos do texto, né? Se a ciência não nos oferece uma resposta unívoca, definitiva, para as grandes questões existenciais da vida humana, se a ciência não nos permite estabelecer qual é o sentido da vida, então, para que fazer ciência, né? E Weber não levanta essa questão porque queira relativizar a importância da ciência, muito pelo contrário, tá? Ele toma por pressuposto que a ciência tem valor e é algo que deve continuar a ser praticado, né? Ele só, então, a partir das condições que ele define como estruturantes do mundo moderno, tenta pensar em quais seriam as justificativas dessas formas de conhecimento ligadas ao domínio amplo da ciência. E notem que Weber, no texto, não coloca a questão específica das humanidades, ele fala da ciência no geral, né? Mas nós podemos aqui fazer uma espécie de regulagem de foco e aproveitar os argumentos gerais que o Weber produz para tentar iluminar a questão um pouco mais específica das humanidades, que é aquela que é relevante para nós. Então, as ciências estimulam uma reflexão sobre as defasagens existentes entre os nossos valores e as nossas ações. Ela pode nos ajudar a ver, por exemplo, que faz pouco sentido aderir a uma religião da compaixão ao mesmo tempo em que se age ou fala de modo violento. Da clareza entre os ajustes e desajustes, entre valores e ações, fins e meios, surge, segundo Weber, uma contribuição moral do saber científico que conduz a uma elevação do sentido de responsabilidade individual. Ou seja, Weber está interessado em extrair da ciência não um efeito direto, né, que ele reconhece existe, sobretudo definido na forma mais utilitária, aplicável à ciência, a boa parte das ciências naturais. Está dizendo, para além desses efeitos diretos, pragmaticamente mensuráveis, que tipo de valor pode ser agregado ou está agregado à ciência? E a resposta dele é: existe um valor que é o decisivo, o mais importante, apensado, anexado ao conhecimento científico, que nada tem a ver com conteúdos. Tem a ver com o exercício e a aprendizagem de uma certa forma de pensamento, de introspecção, de autorreflexão, que faz com que o indivíduo, atingido, vamos dizer assim, pelo conhecimento humanístico, coloque em ligação os seus valores morais com as suas ações no mundo, né? E estimula, portanto, uma reflexão acerca da adequação entre esses valores e aquelas ações, né? Para Weber, quando a ciência conduz o indivíduo a refletir acerca dos seus valores e acerca da harmonia ou da ligação, da conexão entre os seus valores e a sua ação, ela está produzindo uma enorme contribuição moral. E para ele é essa a contribuição decisiva que as ciências e, sobretudo, as ciências humanas podem oferecer, né? Uma contribuição moral na medida em que ela ilumina o universo valorativo dentro do qual todos nós vivemos e estimula uma reflexão acerca dos valores aos quais nós próprios aderimos, né? E nos convida a perguntar se a nossa ação se faz em linha com esses valores aos quais nós aderimos. Vejam, aqui há uma justificativa complicada de ser reconstruída, mas uma justificativa muito interessante para o valor, para a importância, para o sentido das ciências humanas. E é basicamente essa argumentação que eu quero que vocês tentem identificar à medida que forem lendo
esse grande texto do Max Weber, que é A Ciência como Vocação. O nosso segundo texto, do módulo 1, é um texto muito mais recente, foi escrito pela filósofa Martha Nussbaum, uma filósofa que ainda hoje atua na Universidade de Chicago, né, uma filósofa dos Estados Unidos, e que escreveu esse texto, esse conjunto de textos muito interessantes, intitulado Sem Fins Lucrativos, Por que a Democracia Precisa das Humanidades, ali por volta do final da primeira década do nosso século. O livro, como um todo, foi publicado em 2010, ou seja, ainda nos primeiros anos da administração do Barack Obama nos Estados Unidos. Mas nós vemos que o texto trata de certas tendências que estavam em germe naquele momento, na administração democrata nos Estados Unidos, e que eu acho que só vieram a se intensificar nos últimos anos, né? Sobretudo com a ascensão internacional, um populismo nacionalista de cunho iliberal que marca o governo de vários países do mundo contemporâneo, né? Que é simbolizado por Donald Trump, eleito em 2016 como nenhum outro. Pronto, Trump é o símbolo máximo, digamos assim, desse novo arranjo da política internacional, né? Nós aqui no Brasil também temos o nosso representante local dessa tendência. Então, o texto da Martha Nussbaum é um texto que foi pensado para um contexto político um pouco diferente do nosso, mas eu acho que ele já dava conta de certas tendências que se intensificaram nos últimos anos e, portanto, ele não só retém a sua atualidade, ele ainda é mais atual hoje do que era a época em que foi publicado. O argumento básico dos 2 capítulos da Martha Nussbaum que eu separei para a nossa leitura é o de que as sociedades democráticas são sustentáveis e funcionais somente quando dispõem de um bom número de pessoas que são dotadas basicamente de 2 conjuntos de competências ou habilidades fundamentais. Para as sociedades democráticas funcionarem, para que elas consigam se organizar de uma maneira que garanta a sua sobrevivência mínima, é preciso que as pessoas que compõem essas sociedades disponham de duas grandes habilidades. E ela define a primeira delas em torno da capacidade de enxergar o mundo do ponto de vista de um ser humano estranho, um ser humano diferente, ou seja, a capacidade de se colocar no outro e de se identificar empaticamente com esse outro, né? E nós vamos chamar isso de empatia, mas é preciso qualificar também a empatia, porque afinal de contas não é qualquer forma de empatia que serve de pré-condição à funcionalidade da vida social para ela, né? Lembremos, a empatia entre pessoas que são muito próximas, entre pai e filho, entre irmão e irmã, essa forma de empatia entre pessoas que se conhecem muito bem é algo conhecido há muitos séculos na história da humanidade, né? E é claro que Martha Nussbaum não vai falar nada contra essa forma de empatia, mas não é exatamente essa modalidade empática que ela tem em mente quando sugere que certas habilidades emocionais desse tipo são essenciais para o bom funcionamento das sociedades modernas. Ela está pensando numa empatia de outro tipo, naquele tipo de empatia que nós temos com pessoas que são muito diferentes de nós. Essa é a empatia decisiva, certo? É a capacidade de se identificar com o sofrimento e a fragilidade de uma pessoa que não necessariamente pertence ao nosso grupo social, que não necessariamente pertence ao nosso círculo familiar, que não precisa necessariamente pertencer ao nosso grupo linguístico, ao nosso país, né? Que não necessariamente tem a mesma orientação sexual que nós, que tem um gênero ou uma identidade de gênero distinta da nossa,
né? Essa empatia entre pessoas que são fundamentalmente diferentes e que se locomovem em círculos identitários diferentes, é que para ela é fundamental para a manutenção de uma sociabilidade funcional, né? E esse é um dos pilares da argumentação dela nesse texto. O segundo pilar, eu havia antecipado, tem a ver com uma competência menos emocional e diria, bem mais racional, né? Na verdade, essa competência é um dos pilares fundamentais da própria ideia de racionalidade, né? A Martha Nussbaum a chama de pensamento socrático. Nós podemos falar simplesmente em pensamento crítico. Uma sociedade moderna, uma sociedade democrática, precisa de ter uma grande quantidade de indivíduos capazes de pensar por si mesmos as grandes questões do seu tempo e as pequenas também, tá? O pensamento crítico para ela é decisivo para que as pessoas tenham uma relação, vamos dizer assim, razoável com a tradição no meio das quais elas nascem e que elas herdam, querendo ou não querendo isso, certo? O pensamento crítico é fundamental também para que as pessoas não caiam reféns, não sejam vítimas das pressões que surgem no contexto das coletividades a que elas pertencem, essas pressões de grupo que levam muitas vezes as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira simplesmente porque está todo mundo se comportando dessa maneira, né? O pensamento crítico nos convida a pensar o mundo com o nosso próprio filtro, né? E um dos elementos mais importantes do pensamento crítico que a Martha Nussbaum retoma da história da filosofia é, obviamente, a capacidade de fazer testes lógicos com o nosso próprio raciocínio, né? Perguntar, olha, se eu assumo que essa premissa é correta, será que ela joga com aquela outra premissa? Será que o resultado, né, da combinação de duas premissas, dessas duas premissas, vai ser um resultado logicamente justificável, né? Então, há vários exemplos do significado do pensamento lógico para bem além do domínio científico, né? Ou seja, o que a Martha Nussbaum nos oferece no segundo dos capítulos indicados para a leitura é uma justificativa da importância social do pensamento racional, lógico, crítico, né? Que é algo que encontrou poucos defensores nas últimas... Não é que encontrou poucos defensores, mas encontrou muitos detratores nas últimas décadas, e a Martha Nussbaum vai na contracorrente e sublinha de forma muito pertinente, na minha opinião, a importância de uma competência para o pensamento crítico que não se restringe ao domínio científico, que é uma importância que vai muito além do domínio científico, que para ela é essencial para a sobrevivência das próprias sociedades democráticas. Então, essas são as linhas gerais do texto da Martha Nussbaum. Eu queria que vocês tentassem observá-las na medida em que forem avançando com as suas leituras, né? Eu chamo a atenção também para um detalhe, que é o fato de que esse argumento da Martha Nussbaum acerca do pensamento crítico, clareza, lógica, com relação à tradição, com relação às situações do cotidiano, não fica muito distante do elogio feito pelo Max Weber à clareza, né, que ele conecta a integridade moral, né, uma espécie de contribuição moral que as humanidades podem dar para a vida social. Então, há aqui uma conexão muito interessante entre os nossos dois textos. Eu queria que vocês tentassem observá-la, porque nós vamos explorá-la mais adiante, certo? Bom, eu acho que isso serve como um guia inicial para o nosso material. Nós ainda vamos voltar a vários desses temas que eu levantei e vamos explorar outros que ainda não entraram nessa nossa discussão inicial. Até
o começo da semana que vem eu quero disponibilizar mais material de aprofundamento, né? O aprofundamento está marcado no nosso cronograma para quinta-feira da semana que vem, mas antes disso eu já quero ter disponibilizado todo o material que eu queria que vocês acessassem para esse efeito. E eu peço então que depois de assistirem ao vídeo, assim que puderem, que iniciem a leitura do texto, ou dos textos, ou que retomem, se é que já puderam começar, né? Eu acho que é isso por hoje. Nós ficamos então por aqui e vamos seguindo com o curso até o final do semestre. Nós vamos fazer, na primeira sessão síncrona, essa sessão da discussão do módulo 1, vamos abrir ali um espaço para nós conversarmos um pouco acerca do que está funcionando, o que não está funcionando nesse modelo de curso que nós estamos tentando fazer, né? Mas eu acho que para isso é importante que nós tenhamos aí umas 2 semanas ou um pouco mais de experiência para sentir bem o que funciona, o que não funciona. Vamos abrir nessa nossa primeira sessão síncrona, que vai ser para discutir os temas do módulo 1, algum espaço para discutirmos também a formatação geral do curso e tentar pensar o que funciona, o que não funciona, se alguma coisa pode ser alterada ou não, né? Acho que nós vamos precisar, então, ter um pouco de discussão desse tipo, porque, afinal de contas, as condições em que nós estamos fazendo o curso são excepcionais, nem vocês, nem eu próprio estamos acostumados a elas, e vai ser preciso fazer algum ajuste e ter também um pouco de paciência, né? Até que nós consigamos encontrar aí um formato mais adequado, né, para a continuidade das nossas discussões. É isso então. Muito obrigado por hoje.